Hoje é para falar da projeção contra o Sport, amanhã pela 26ª rodada do Brasileirão. Vamos analisar o momento dos dois times, provável escalação, quem deve ser relacionado, quem a torcida queria ver relacionado e, claro, daquela opinião sincera sobre a situação do Fluminense. O momento dos times, né? O Sport vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos jogos. Tá na zona de rebaixamento, brigando para não cair. O Fluminense, apesar de melhor na tabela, também oscila. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mas vamos descontar os últimos 4 jogos, porque não era o técnico que tá hoje. Mas beleza. O árbitro da partida vai ser o Rafael Claus, histórico não muito bom. Média de 4,34 cartões amarelos por jogo. Então fico alerta pro Juan Freitas, Canóbio, que são mais firmes na marcação. Precisam abrir o olho para não ficar suspenso. O time deve ser praticamente o mesmo que venceu o Botafogo, só que sem Thiago Silva, que saiu com dor na coxa. No lugar dele, deve entrar o Ignacio. No mais, é a mesma escalação. Minha opinião, eu trocaria o René pelo Fuentes. Sei que o René vem de boas partidas, mas eu não esqueci da eliminação contra o Lanús. Foi ele que perdeu a bola no meio e que gerou contra-ataques. Enquanto a gente ficar normalizando jogador bagre entregando em jogo grande, a gente nunca vai aprender nada. Porque, qual que é a minha opinião? Se o cara erra em jogo grande, que custou uma eliminação, ele tem que ir pro banco e acabou. Não, o Fluminense dá muita chance pro azar, cara. Qualquer outro clube, se o jogador vai lá e faz merda, é banco. Ponto final. O René não tinha nem que estar jogando ainda. Ainda mais pela última partida. Se você não viu, né, quer saber a avaliação individual, não quer saber, clica no cardzinho e vai ver o último vídeo. Mas enfim, então acho que o René não devia entrar mais por isso. Porque aí, ele faz uma merda gigante em jogo grande, aí ele faz 3 partidas boas, pronto, a torcida esquece. Igual acontece com o próximo que eu vou falar, que é o Freitas, né? O Freitas estava mal posicionado no jogo contra o Lanús, perdeu o gol, então sim, ainda tô chateado com eles. Pra mim não deveriam vestir a camisa do Fluminense, mas tentando manter a racionalidade, tirando isso, boa escalação, não tem muito o que inventar, né? Apenas uma mudança ou outra que eu faria. Lembrando, o Zubeldia teve só 4 treinos até agora, a escalação não vai ter novidades. E da lista de relacionados, provavelmente será a mesma lista da última partida. Mas aqui vem a parte que eu discuto com vocês. Quem deveria estar fora desta lista? Eu vou dar a minha opinião, e se você discorda, tudo bem, deixa só aí nos comentários. Thiago Santos não deveria estar nem no clube mais. Desde que chegou, o clube teve uma fase boa sim em 2024, mas depois disso, meu filho, só desastre. Lembro da zaga terrorista com ele e Manuel na Sula. Então, eu tiraria o Thiago Santos de qualquer relação nos próximos jogos. Otávio fez uma boa estreia contra o Águia de Marabá. E eu não preciso falar mais nada, né? Mas contra time grande, ele é e sempre será um desastre. A final contra o Flamengo foi uma das piores atuações que eu já vi na minha vida. A final contra o Flamengo do Carioca desse ano. Como eu falei, parecia uma criança jogando com o tio bêbado no final do churrasco. Então assim, só que no caso o Otávio era criança. Então olha, contra o Lanús então, vocês lembram como foi ridícula a atuação dele, do Renato Gaúcho tirando o Hércules e botando o Otávio. Cara, eu preciso nem lembrar, porque senão eu vou começar a ficar puto aqui. Mas enfim, pra mim não devia nem ter vindo esse tal de Otávio. Everaldo e Soteldo. Bom, 2 que seguem fazendo hora extra no clube. Soteldo já tem 13 jogos e não mostrou a que veio. Literalmente. Desses 13 jogos, eu acho que, se eu não me engano, 11 ele perdeu com o Fluminense. E 2 ele ganhou. E os 2 que ele ganhou foi porque ele entrou no segundo tempo com o time ganhando. Amaldiçoado esse cara. Everaldo tem 18 jogos no Brasileiro, 2 gols. Enquanto isso, John Kennedy só jogou 84 minutos em 4 jogos no Brasileiro. 84 minutos em 4 jogos. E 28 minutos em 2 jogos na Sula. É desonestidade com o garoto não dar minutagem. Apesar da coletiva polêmica do Zubeldia falar que o John Kennedy tem que querer, que é 50% dele e 50% do técnico, isso me deixou preocupado, né? Porque, com todo respeito, pessoal, vocês que estão aqui são tricolor, o que vocês entendem disso? Pois é, né? Então, eu prefiro não ficar batendo nessa tecla, não ficar pensando. Eu não gosto de trabalhar com teoria da conspiração. Mas a coletiva deu a entender o que a gente já sabe. No lugar deles, eu colocaria Lescano, Lavega e Riquelme. O Lavega tem apenas 5 jogos pelo Fluminense, 72 minutos no BR e entrou com o time C na Sula. Não é que ele entrou com reserva, entrou no time C, que tinha 2 moleques da base na lateral que nunca mais entrou pelo clube, Manuel e Thiago Santos na zaga. Meu Deus do céu. Então, você lembra como é que foi esse time, né? E foi inclusive o gol do Nonato no último lance. Lescano, 11 jogos, 200 minutos na Sula, 54 minutos no BR, mas sempre queimado injustamente.
são jogadores que precisam de sequência. Vocês lembram o que aconteceu com o Lescano contra o Vitória, né? Entrou no segundo tempo, entrou bem, distribuindo passe, sendo um meia muito legal de ver. Após a expulsão bagre do Igor Rabelo, o Renato vai lá e tira o Lescano, em vez de tirar o Cano, que tava muito mal naquela partida. Mas fazer o quê, né? A gente não pode falar nada, e eu vou poupar críticas aqui também, porque era um antigo técnico. Mas é só preocupações que eu tenho de se repetir com o novo técnico. Eu espero que não. Mas disso tudo, o que não dá é o Fluminense insistir em Everaldo e Soteldo, que não rendem e não dá chance pros meninos. Desfalque. O Fluminense terá 3 desfalques confirmados: Nonato, Ganso e Thiago Silva. Thiago Silva provavelmente poupado, não é exatamente uma lesão, né? Porque ele só sentiu a coxa e tava tudo bem. Com isso, veremos o Ignacio titular, que volta depois de lesão. Vai ser bom ver como ele vai sair, mesmo que ao lado do Freitas, que preocupa. Analisando agora o adversário, né? Enfim, é mais pra cumprir tabela mesmo, porque a gente sabe da qualidade, ou melhor, né, da desqualidade do time do Sport. Ele é o último colocado do campeonato, com 14 pontos nos últimos 10 jogos, 5 empates, 3 derrotas e só 2 vitórias, contra Corinthians e Grêmio. Defensivamente, sofreram 35 gols em 23 partidas. É uma média de 1,5 ali, 2 gols sofridos por partida. E ofensivamente, eles fazem menos de 1 gol por partida, 0,7. Então assim, o Fluminense tem a obrigação de vencer esse jogo, com todo respeito ao Sport. Mas é o jogo que, se o Fluminense perder, é vexame e já vai ter que começar uma cobrança ali no técnico. Cobrança e maldição do Flu. O Flu tem essa maldição de ressuscitar time morto. Foi assim contra o Bragantino. Bragantino tem 7 derrotas e 2 empates nos últimos 10 jogos. Adivinha qual foi a única vitória do Bragantino no campeonato? Pois é, foi contra o Fluminense. Foi assim contra o Lanús também, que nem no top 10 da Argentina tava. Isso não pode se repetir. Mas o Beldia já mostrou diferença tática, já quebrou o tabu contra o Botafogo, e que quebre também essa sina de perder para time pequeno. Então, minha projeção para a rodada: se o Flu vencer e o São Paulo e o Bahia perderem, podemos chegar ao 7º lugar com 37 pontos. Apenas 3 pontos atrás do Bahia, que tá em 6º. O Bahia pega o Botafogo fora, jogo difícil. E o São Paulo pega o Fortaleza fora. São Paulo vem de 4 derrotas seguidas. Ou seja, a rodada pode muito favorecer o Fluminense. Então vamos torcer aí, né? Vamos secar nossos adversários pro Fluminense ficar bem ali no campeonato e chegar no tão sonhado 6º lugar, onde vai estar diretamente classificando para Libertadores da América. Então é isso, rapaziada. Projeção feita. O Fluminense tem a obrigação de ganhar do Sport. É jogo para somar pontos, subir na tabela e mostrar que o time tá diferente. Deixem nos comentários quem vocês acham que devia estar no Relacionados e qual o placar do jogo. Eu esqueci alguém? Se eu esqueci, deixa aqui nos comentários. Sei que tem muitos jogadores que a gente quer ver, como o Santi Moreno, que acabou de chegar também. Mas vamos dar tempo ao tempo e cobrar o correto até então. Santi Moreno acabou de chegar e os meninos aí que eu peço pra entrar já estão no clube há mais de 6 meses. Então o que é isso? Tá 6 meses se adaptando? Porque o Renato Gaúcho falou que estava se adaptando, né? Então vamos ver aí se com o novo técnico isso muda. E antes de encerrar, não posso deixar passar. Hoje é aniversário do Fábio, nosso paredão. 45 anos de um dos maiores goleiros da história do Fluminense e do futebol brasileiro. Chegou em 2022 já com 41 anos e virou uma lenda, decisivo em todos os títulos recentes. Ídolo máximo e segurança absoluta no gol. Feliz aniversário, Fábio. Obrigado por existir e obrigado por ser fluminense. Tamo junto, galera. Esse foi mais um vídeo aqui do Voz do Flu. Mais ali uma projeção da rodada, o que eu espero. E vamos ficar por aqui. Valeu!